Está no ar o primeiro episódio do Arbicast, uma iniciativa do Banco Arbi. Neste episódio de estreia, vamos abordar o tema Novo Marco Cambial, recebendo dois convidados de grande relevância no setor. Nossa gerente de câmbio, Silvana Francisco, e o Marcelo Lima, um dos principais especialistas no mercado de câmbio e comércio exterior no Brasil. Marcelo Lima ocupa atualmente o cargo de assessor técnico especialista na Diretoria de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, além de ser docente no Instituto Febraban de Ensino. Sua trajetória inclui posições de destaque como superintendente de produtos de câmbio e trade no Banco Safra e superintendente de produtos de trade finance no Bank of America e no Banco Real. Com mais de 35 anos dedicados ao mercado de câmbio e comércio exterior, Marcelo também atuou em instituições como Lloyds, Bank Boston, Santander e Banco Pan. Ele é formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior e possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Como especialista em cartas de crédito e operações de trade finance, Marcelo já foi instrutor em instituições renomadas como Finder, FIA USP e IBMEC, além de ministrar aulas no MBA da FGV desde 2009. É coautor do livro Gestão de Operações de Câmbio, publicado pela FGV Editora em 2013, e tem contribuído com cursos e palestras sobre câmbio em todo o Brasil. Hoje, temos a honra de contar com seu conhecimento profundo e amplo sobre o mercado cambial, um tema essencial e estratégico para o setor financeiro. O Arbicast começa agora. Bom, ilustre essa sua ficha, sem comentários, né? Nesse mercado que a gente vive. Eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. Você como nosso ilustre convidado de verdade, né? Com esse currículo maravilhoso aí. Imagina. E aí a gente vai aqui começar a falar exatamente do novo marco cambial, como você vê o novo marco cambial. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Silvana. Obrigada a você. Eu acho que é um privilégio a gente poder falar desse tema, né, com vocês também do Banco Arbi, né, que tem tanta história também, né, desde a década de 80, né, e estou também diante de dois profissionais muito experientes também, né, então é uma honra. E a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Eu vou resumir aqui porque o novo marco cambial ele é um resultado de uma obra que o Banco Central fez para resumir 100 anos de legislação, onde a gente tinha mais de 40 instrumentos e o Banco Central decidiu fazer algo mais principiológico, né, numa lei mais curta, com as suas resoluções infralegais consecutivas ligadas a esta lei mais principiológica. Então, a gente na Febraban teve a oportunidade de acompanhar desde outubro de 2019, desde o projeto de lei, quando ele foi lançado, até o momento que ele se tornou lei e foi aprovado no Congresso Nacional. Então, a Febraban, junto com seus associados, e a gente teve esse trabalho de apoio junto ao Banco Central para discutir a lei. E a gente percebe nesse trabalho que o Banco Central acertou em muitos pontos. Primeiro que ele quis trazer maior flexibilidade, menos burocracia, né? Trazer um texto alinhado com as tendências internacionais, com os padrões internacionais, né? Com padrões estabelecidos pela OCDE, inclusive. É muito relevante até dizer que um dos grandes desafios do novo marco cambial era trazer a conversibilidade do real. Então o Banco Central trabalhou fortemente para que o real um dia se torne conversível. E para isso ele precisou realmente, nós vamos falar mais à frente, apoiar bastante a questão da conta de não residente, apoiar que as ações que levem o real a fazer parte de portfólios de bancos, empresas no mundo inteiro. Né? Então, esse foi um dos grandes propósitos. O outro grande propósito foi tornar mais flexível a movimentação de capitais, criar pisos regulatórios para que não se precise registrar todas as operações de capital internacional, de empréstimos, de pré-pagamento, de FINIMP, né? Financiamento da importação. Né? E apesar de tudo isso, com toda a flexibilização, né? Resumindo, o novo marco cambial, o Banco Central não abriu mão exatamente de quê? Não renunciou às políticas de prevenção de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Que é muito importante, não é? É? Um ponto muito importante, né, Marcelo? Exato. Você desburocratiza, mas não pode abrir mão de manter as operações lícitas. Né? Uma análise mais reforçada, né, no nome dos clientes, né? Exatamente. Então, a gente vai ver
também que esse novo marco cambial, ele abre oportunidade para outras instituições, aumenta a competitividade. Porque na lei ele tirou a palavra instituições financeiras, deixou instituições, já prevendo a abertura para as IPs, fintechs, né, e outras entidades que pudessem ser agentes de câmbio. E é o que o Banco Central vem fazendo até hoje. A cada dia eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Então, resumindo, a nova lei, ela se tornou mais principiológica e trouxe consigo resoluções infralegais, a de câmbio 277, a 278 de capitais internacionais, 279 de capital brasileiro no exterior e algumas outras resoluções exatamente para dar aí a parte de infralegal, né? Como procedimento, orientação para os bancos. Reduziu bastante, né, Marcelo? Reduziu muito e substituiu a 3691, a 3690, as RMCCI, a né? RMCCI, que já tinha caiu em 2013, viraram resoluções, e essas resoluções foram substituídas por essa. Né? Então, o Banco Central também cria um mercado, que a gente vai falar depois sobre, do IFX, para transformar, ao invés de fazer várias operações, você faz operações massificadas, torna em uma operação. E você, por trás de uma operação, você tem milhares de clientes operando através de facilitadoras e agentes prestadores do serviço IFX. Então, eu acho que ficou um mercado mais dinâmico, mais desafiador e com maior desafio exatamente na questão da prevenção à lavagem de dinheiro, de você, de fato, fazer uma boa análise baseada em risco, onde o que importa agora é muito mais o cliente do que a operação em si. Então ele compensou um pouco, Exato. né? Ele tirou aquela burocracia de banco, de papelada, de legislação, que agora ficou mais clara, porém ele pôs um peso maior no conheça o seu cliente. Exatamente. Agora, eu costumo dizer que os profissionais de câmbio têm que ter um viés muito grande de PLD também. Um olhar a gente vira um pouco de compliance PLD. Né? Você tem que, não dá mais para ser só aquela pessoa que conhece o câmbio. Não. Tem que conhecer muito o cliente, especialmente por flexibilização que permite, por exemplo, não apresentar documento a cada operação de câmbio. Isso é importante. Porque isso é uma decisão da instituição. Mas, enfim, esse é um primeiro ponto que eu acho que é legal comentar sobre o novo marco. Aproveitando aí o gancho, né, que a gente já volta um pouquinho, quais são os pontos positivos dessa nova lei? O que você pode aí falar um pouco mais pra gente? Que é relevante, aliás, né? Eu tenho falado em alguns bancos ou para algumas empresas isso, a gente sabia que haveria uma curva, um tempo para a nova cultura, né, entrar em vigor, porque o Banco Central, ele espera, e eu quero dizer uma coisa, não tem mais volta. Não, nós estamos andando para frente, não há mais como voltar. Exato. E o Banco Central espera exatamente, com as medidas que ele tomou, que o mercado possa aderir de uma maneira assim, normal, natural, né? Por exemplo, a formalização. O que o Banco Central fez? Ele já veio fazendo isso desde a pandemia, e aí na nova legislação ele cravou dizendo o seguinte: a partir de agora não existe mais a palavra contrato de câmbio, para câmbio pronto, não tem mais contrato. O que existe as instituições fazem um contrato master, né, um contrato um termo, né, com cláusulas da instituição, de compliance, de diferença de taxa se cancelar a operação, né, responsabilidades fiscais, tudo ele põe no contrato ali, cláusulas do Banco Central, da instituição, e o cliente assina uma vez só. Depois vai aditivando? Não, a partir daí, o que acontece? Foi boa questão, porque muita gente tem essa dúvida mesmo. A partir daí, o Banco Central diz o seguinte: baseado num contrato geral, você cota a operação, seja via Bloomberg, seja via FXall, 360, seja via plataforma, internet banking, WhatsApp, o que você quiser, via e-mail, via mesa. E aí o banco tem a responsabilidade de guardar essas informações. Tudo que for trocado de informação entre cliente e banco na cotação, isso será chamado de consentimento das partes. Então agora, consentimento das condições pactuadas é o nome do jogo agora. Ou seja, o que vale é o que você gravou de ligação, o e-mail que o cliente te mandou com os dados bancários, o canal bancário, tudo isso deve ser guardado por 10 anos. Não deixa de ser o registro, né? Não deixa de ser o registro. Mas, quando o banco liquida a operação,
ele manda para, no caso de câmbio pronto, ele manda para o cliente, então, após a liquidação, o anexo 1 da resolução BCB 277, que nada mais é, o anexo 1 contém praticamente todos os dados que tinha no anexo 1 da 3691, que é o contrato de câmbio antigo. Perfeito. Só que agora a diferença é que não precisa mais assinar. Então é engraçado. É um resumo da operação. É um resumo da operação. É igual um NDF, é igual um derivativo que você faz. A tesouraria CDB. manda uma nota de negociação, Isso. você comprou uma ação, por exemplo, não é? A corretora não manda a nota de Sim. negociação. É o mesmo conceito. Você pega e manda aquele anexo 1 por e-mail, por exemplo, o cliente está ali, a comprovação da operação, todos os dados, ou seja, deu ciência para ele do que foi fechado. E ali ele tem a chance de falar, opa, tem alguma coisa aqui inconsistente, vamos resolver. Mas não existe mais a necessidade de assinatura. Por quê? Porque isso gerava um monte de pendências nos bancos e não servia para nada. Porque, afinal de contas, você liquida uma operação apenas quando houve a troca das moedas. Então, você não tem o risco de crédito. Ou seja, também teve o consentimento. Você mandou um dinheiro para minha conta para aquilo, exatamente. Esse é um ponto importantíssimo. Tem muitas casas que estão dizendo que o fato do cliente ter mandado um Pix ou ter autorizado débito na conta também é consentimento. Então, tudo isso faz parte do consentimento. O e-mail que ele mandou, a cotação que ele fez, isso é tudo guardado, a gravação que você tem na mesa. Então, o fato é que a formalização foi um grande avanço do Banco Central. Apesar disso, você vê alguns clientes ainda resistentes dizendo, mas eu faço isso há 40 anos, eu ainda quero o contrato, porque a minha auditoria... Mas não existe mais. Você está entendendo? Não existe mais eu acho que o pior dessa situação é que alguns bancos ainda não aceitam isso. Eles querem emitir o contrato ainda também. Querem, mas especialmente por causa de clientes. Exato, e eu vou dizer para você, eu na Febraban acompanho a grande maioria dos nossos associados, né? Já está com contrato master, já tem um termo... exatamente... contemplando tudo isso, né? Tudo isso, Então, a gente tem, tranquilo, essa parte da formalização vem melhorando, mas ainda não chegamos lá. Outro ponto é a questão da documentação suporte. Documentação suporte é o documento que dá base para a operação de câmbio. Antes era exigido, eu sou da época, desde a CNC até 2005, pois é, a CNC, a Consolidação de Normas Cambiais, diziam qual documento tinha que apresentar para cada câmbio, para cada tipo de natureza. Depois disso, a partir de quando veio a RMCCI, em 2005, o Banco Central já passou isso para os bancos. Vocês peçam os documentos que vocês acharem que faz sentido. Exato. Até 2013... veio a 3691, que ainda manteve o mesmo conceito. Mas agora, no novo marco cambial... Agora isso caiu, né, Marcelo? Ou seja, o Banco Central diz lá que é decisão do banco decidir os critérios pelos quais ele vai ou não pedir documento para cada cliente, para cada segmento. Isso é uma decisão do banco. Com base em quê? Na análise baseada em risco. Sim. Então, o próprio Damasio, em conversas lá na Paulista, no Banco Central, a gente falava e ele dizia assim, que sentido tem vocês continuarem pedindo DUIs e DIs para uma Petrobras, para uma Vale, né? Ele deu esse exemplo dessas gigantes, né? Ele falou assim, você sabe que eles exportam, que eles importam, então na sua análise baseada em risco e dentro dos limites do seu comitê de operações, você deve definir um critério, e daí não pedir documento. Uhum. Então o mercado vem trabalhando essa como que eu posso dizer? É até uma melhoria, né? Para diluir isso, né? De não pedir o documento para clientes que fecham câmbio, por exemplo, do segmento large corporate, até 50 mil. Né? Não pedir documentos para operações de importação e exportação. Tem outros que acima até 10 mil não pede para ninguém. Cada banco está decidindo o que quer fazer, mas depende muito da análise de cada banco, da área de crédito, da área de negócio não, da área de câmbio mesmo, da área de PLD, de compliance. Conhece o seu cliente, ponto, conhece né? o cliente. E com tudo isso, tem um terceiro pilar aí, que a lei muda, é exatamente a questão, isso está na lei mesmo, está na resolução infralegal, é que o cliente passa a ser responsável pela classificação cambial, coisa que isso era até agora dos bancos. Exato. Então, o cliente é que passa a escolher se ele vai querer uma das 10 códigos do anexo 3, que é até 50 mil, um dos 95 que são do anexo 4, ou do anexo 5, depende muito da operação, o cliente é que escolhe. E aí é que entra toda essa mudança no mercado, por isso que o mercado de câmbio está mudando muito, que é uma questão, quando você escolhe o código de cambial, que agora chama código cambial,
Com isso vem também uma questão tributária. Sim, Alguns códigos exigem imposto de renda e IOF. exato. Então, aí você diz assim, muitos bancos falam, mas e agora? E se o cliente escolher um código que eu não concordo? Isso seria uma pergunta que eu ia fazer para você, Marcelo. Como é que a gente faz? Isso foi muito discutido, e até com a comissão tributária, e o que os bancos estão fazendo é o seguinte, ou eu não faço a operação, se for muito gritante, ou, o que tem acontecido mais, eu tenho um termo aqui do meu jurídico, onde você, cliente, assume a responsabilidade passiva tributária por ter escolhido um código que eu, banco, não escolheria. Entendeu? O Damaso, até o Otávio Damaso disse, olha, gente, é o Banco Central que está dizendo, a responsabilidade está em lei, é do cliente, a palavra final é dele. O banco faz se quiser a operação, ou se protege dessa maneira, né? Porque às vezes ele pode escolher um código, o banco fala, não, eu acho que para esse tipo de remessa seria outro. E às vezes muda a questão tributária, então pode ter um passivo tributário. Perfeito. Né? Então é assim que os bancos têm trabalhado. Então você imagina um cenário agora, em que você pode ter uma operação que não tem documento, que o cliente escolhe a classificação cambial, né? E você faz tudo isso com análise baseada em risco. Então o mercado mudou bastante, né? Uma outra coisa que eu acho legal rapidamente é também dizer da simplificação que o Banco Central produziu ao permitir que operações até $50 mil, eles fizeram um estudo, 94% das operações tem um ticket médio até 50 mil, pela estatística que o Destat fez. E aí, eles decidiram criar 10 códigos de natureza, né, 10 códigos cambiais para operações até 50 mil e mais. E dizer assim, ó, se essa operação não tiver intervenção de corretora, não tiver ligada a capital estrangeiro, não tem registro, né, secreto, SEIED, se ela for até 50 mil e ela tiver um pagador ou um recebedor apenas no exterior, você não precisa registrar essa operação na grade diária. Então, o que ele fez? Ele falou, operações até $50 mil que estejam cobertas por essas características que eu mencionei, você pode mandar um arquivo até o 5º dia do mês subsequente, consolidando todas as operações com essas características. Então, o Banco Central também facilitou o registro, que hoje até às 19 horas... Né? Não precisa registrar. Não precisa registrar. Você pode mandar um arquivo, um ACAN 209 lá. Ah, tá. Ou 209 não. 220? ACAN 204. 4. Você manda essa ACAN e o Banco Central vai responder no dia que você mandar. Então você pode somar todas as operações do mês. Isso também facilitou o trabalho, ficou menos burocrático. Só que quando você mandar esse arquivo, é aí que sua posição de câmbio vai sensibilizar. Óbvio, porque para todo efeito, o Banco Central não estava registrado, né? Então não alterava a sua posição de câmbio. Mas você tinha isso no seu legado, registrado no seu legado. Tá? Mas isso é mais difícil, né? Eu acho que para os bancos fazerem, ou você acha que isso cada fazem? banco, tem bancos que não manda tudo até o dia 5, ele vai mandando aos poucos. Ah, tá. Semanalmente, talvez, 15 dias, não sei bem. Pode ser também. Ele acumula um pouco, tem banco que... transmite diariamente, ele acumula as operações e transmite isso aí diariamente. Cada banco, mas o importante é que a legislação te permite até o dia 5 do mês subsequente. Outro ponto que a gente brigou muito, de ponto positivo, é que a gente conseguiu equalizar para 1.500 dias todas as operações futuras. Que antes você tinha financeira até 360, de importação, financeira... Pré-embarque, pós-embarque. Exato. No ACC você tinha pré-embarque, pós-embarque, tudo ficou 1.500, igual o interbancário. Então hoje... toda operação pode ser feita futura até 1.500 dias. Foi legal essa padronização. Bacana. E, como eu já falei, também a questão da inclusão das IPs, né? Como possíveis agentes de câmbio. É bom lembrar que a IP precisa pedir autorização ao Banco Central para ser agente de câmbio, e isso está permitido desde julho do ano passado. Também foi um grande avanço. Agora outro ponto rapidinho sobre essa questão de melhoria no câmbio, a questão da conta de não residente, que eu vou falar daqui a pouco melhor, mas a conta de não residente e a conta de não residente com movimentação de terceiros tem mudado bastante o câmbio. O Banco Central percebeu agora que isso está funcionando, os bancos começaram a operar mais a CNR. Começaram a entender também, começaram a entender, né, a facilidade que tem, o ganho que tem, né, porque agora a conta de não residente tem o mesmo tratamento de um residente. Se for movimentação própria. Sim. E também não tem registro. Acabou aquele conceito de TIR. Nossa, não precisa registrar terrível. mais, não precisa de código cambial, não precisa de documentação suporte. É igual um brasileiro fazendo qualquer transferência. Agora, se for
por interesse de terceiro. Exemplo, a Microsoft tem conta, por exemplo, no Bank of America, que tem conta, vamos supor, no ARB. Aí a Microsoft pede para o Bank of America usar os recursos que estão na conta no ARB para pagar alguém no Brasil. Isso é permitido, mas chama-se CNR com interesse com movimentação de interesse de terceiro. Essa tem ainda registro e essa tem que mandar o anexo 2 para o Banco Central com os dados que se precisa. Porque, que é naquela planilha. Exatamente, precisa do arquivo, né? Tá. Um outro ponto rapidamente ganho também do câmbio foi que o Banco Central flexibilizou a questão de você captar recursos tanto aqui como lá fora para você financiar operações. Então você não precisa mais. Antes você tinha 4033, você tinha a circular 24 que te impedia tomar recursos, né? Por exemplo, daqui no Brasil para financiar alguém lá fora. E se fosse dar dinheiro para alguém lá fora, tinha que ser uma empresa que tinha que ter participação de empresa brasileira, tinha que ser uma offshore de uma empresa brasileira. Acabou. Hoje eu posso financiar qualquer empresa no mundo. Boa. É uma questão de crédito, mas qualquer empresa com reais swapados para dólar, tesouraria ou com captação de fundo externo, isso também melhorou bastante. Legal. E vou falar mais um pontinho rapidamente. É muito legal o que o Banco Central permitiu agora que o exportador use o dinheiro como ele bem entender no exterior. Você sabe que o exportador desde 2006, desde 2008, pode deixar, março de 2008, ele permitiu que o exportador pode deixar 100% dos recursos lá fora. Só que ele podia fazer o quê só? Investir, pagar obrigações próprias ou ingressar o recurso no Brasil. Tá. Agora ele pode fazer empréstimo, pode pagar a obrigação de empresa do ele mesmo usa grupo conforme econômico. ele quiser. Ele usa da forma que quiser. Então isso é mais um ponto de flexibilização da nova lei cambial. E se ele tiver um pré-pagamento, ele pode deixar lá também. Esse é um ponto fantástico também. Esse é de capital internacional, é um dos benefícios. Você pode ingressar, você não é obrigado a ingressar mais empréstimos internacionais, nem pré-pagamento, você não é mais. Você, inclusive, a legislação vai dizer na 278, se você for ingressar o pré-pagamento, você tem que fazer, e tiver sujeito a registro, tem que registrar antes, não é se é crédito. Se você for deixar o dinheiro no exterior, você tem até 30 dias para fazer o registro no SE Crédito. Lembrando, outro ponto, que SE Crédito só para operações acima de 1 milhão, e no caso de pré-pagamento, é acima de 360 dias. For empréstimo, não tem prazo, mas é só acima de 1 milhão. Tudo isso são pisos regulatórios que melhorou a burocracia. Não precisa fazer registro para tudo, A única pena é que quando tem pré-pagamento de exportação, a gente não faz o câmbio, se o cara vai deixar lá, né? Você não faz o câmbio, você participa da parte só, se você estiver financiando com a sua offshore, né? Se você estiver financiando com a offshore. Mas aí você não tem mais a obrigatoriedade de ingressar o recurso, porque antes tinha, né? Não tem obrigatoriedade, isso o Banco Central foi bom ter colocado porque era uma dúvida. Pessoal, até quando eu posso trazer esse dinheiro? O exportador está esperando o melhor momento do câmbio, como agora hoje, que chegou às 6, agora é hora de trazer, né? Exatamente. O maior ganho cambial, né? Exato. Isso foi um grande avanço também. Né? E um ponto também interessante para as corretoras é que elas passaram a ter permissão para abrir conta no exterior. Então, as corretoras também agora... Mais concorrência para a gente. Mais concorrência para os bancos e mais. Acabou de mudar o limite de 300 para 500 mil dólares por operação, por cliente, que a corretora agora pode fazer também. E aí, as IPs hoje têm um limite de 100 mil, quando forem agentes de câmbio. Sim. Não estou falando de IP como agente de FX, não, aí não. Agente de câmbio. Sim. São esses, praticamente... são pontos principais aí positivos. Falar um pouquinho do que você tem aí de consulta pública que você vê que vai ser lançado pelo Banco Central. Tem novidade pra gente? Conte-me, não me esconda nada. Eu vou falar, você que está ouvindo aí, conte-me podcast, tudo. Vai ouvir, o Banco Central está acelerando, viu? A saída do Roberto Campos Neto e do Otávio Damasio da diretoria, eles querem entregar muita coisa, fizeram muito nesses anos, mas nesse finalzinho de ano estão trabalhando a revisão do mercado interbancário, porque a revisão toda dessa nova marca cambial foi feita no mercado primário. O mercado secundário, o interbancário, ficou em segundo plano, né? Mas ele ficou estranho, não aderente, porque... Mudou muito aqui e não está encaixando, né? Exato, um monte de amarras ali no mercado interbancário não faz mais sentido dentro de um mundo globalizado, dentro de uma operação praticamente 24/7. Eu digo assim porque hoje você tem até finais de semana o pessoal mandando para o exterior, né? Dinheiro através de corretoras e bancos, conta internacional.
E aí, legal, não podia cancelar, você não podia alterar, você não podia pré-liquidar uma operação de interbancário, e tudo isso agora vai ser permitido. O Banco Central está para soltar agora no final do ano, isso que vai ser agora em dezembro, vai sair já a regra, não vai nem sair mais a consulta pública, vai sair a regra já do mercado interbancário, os bancos terão 2025 para se adequar, vai ser vigente a partir de janeiro de 26. Ativos virtuais, saiu agora a consulta pública 109, e o Banco Central vai melhorar o comando com relação a câmbio, né? Porque ativos virtuais há uma preocupação com lavagem de dinheiro e tem uma parte aí de câmbio que o Banco Central também vai tratar, então vai sair também alguma coisa, bem novidade. O mercado do INR, né? Revisão de portfólio, né? Daqueles que investem em bolsa aqui, né? Os não residentes, revisando a 4373. Exatamente, porque hoje você tem... Esse é um mercado que faltava também atualizar. Né? Hoje você tem o investidor não residente, quer dizer, operando aqui em bolsa, ele precisa de um custodiante, precisa de um representante, né? Precisa de um ônibus, conta ônibus, e também eles querem melhorar a questão, a pessoa física ou jurídica que já tem a conta de não residente aqui, não poderia fazer as mesmas coisas que faz dentro da lógica da 4373, né? Do mercado do não residente. Então, eles também tomaram subsídios com o mercado. A gente teve reunião a última semana passada e vai sair também uma grande mudança no INR. Maravilha. Bom, outra coisa que vai estar também para sair, o Banco Central quer melhorar os comandos do IFX ligados, operações de IFX com conta de não residente. Ou seja, alguém lá fora, né, da conta de não residente, usa essa conta não residente para acreditar, em vez do beneficiário final, ele acredita o agente do IFX que vai acreditar o beneficiário final. Aqui existe uma questão de reporte que o Banco Central não está vendo total transparência nas informações, então eles vão fazer isso também. Aliás, o IFX foi feita uma apresentação recentemente para o mercado e a gente levantou um monte de pontos, nós vamos soltar, inclusive, entre hoje e amanhã, a Febraban está soltando um monte de pedido de esclarecimento do Banco Central, porque o IFX é um mercado muito novo, permite muitas estruturas e tem coisas que a gente fica perdido, né? Exato. Banco Central, a gente quer esclarecimentos de coisas que eles falaram nessa apresentação. Maravilha. E por último, o BaaS, né? O Bank as a Service, né? A consulta pública 108, estamos discutindo exatamente agora se existe aí um overlapping com o Corban, né, da 4935, ou seja, se eu tenho um Corban digital, que eu comentava com vocês, né, até que ponto isso é Bank as a Service? Será que eu vou poder ter dentro do Bank as a Service o IFX do IFX? Será que vai poder ter white label e ele trabalhar representando o banco com outro IFX para depois o cliente final? Até porque Corban não pode ter nome de banco. Exato, né? Então... Mas age como um, né? Então, pois é. E aí é que a gente vai ter que... a gente também vai pedir esclarecimento ao Banco Central. Estamos preparando com o nosso jurídico, porque obviamente o Bank as a Service, se vocês sabem, vocês são experientes nisso, o banco faz, não é, câmbio é uma parte apenas, né? Tem outra parte bem maior, né? Exatamente. Essas são as consultas que a gente está de olho aí agora. Maravilha. Então, para a gente aqui finalizar o nosso bate-papo, a gente queria saber também sobre os novos corredores de câmbio. Na verdade, né, Marcelo, só a gente está mudando um pouquinho essa questão do câmbio, né? A gente acho que está migrando para o nome de pagamentos, que no final é isso, né? Todos os pagamentos que o câmbio vai fazer agora é pagamento, né? Muda um pouquinho essa concepção, né? De câmbio, fechamento de câmbio. É pagamento onde a gente conseguir atingir, né? Exatamente. O Banco Central, do jeito que ele... forma como ele colocou e o que ele vem abrindo com todas as suas ações, eles dizem isso, a gente sabe que o câmbio, do jeito que existe hoje, vai acabar, praticamente. O câmbio vai se tornar um grande... o que eles querem é que seja igual lá fora, payments. Exato. Pagamentos, né? Com menos burocracia, mais fluidez, até que eles... O Lúcio Holanda, do Dereg, falou comigo esses dias, estava indo para Londres, foi em Londres para entender o mercado lá. Eles querem fazer acordos de arranjo de pagamentos internacionais, porque o que a gente tem hoje, um Pix internacional que a gente tem hoje, na verdade, não é um Pix internacional, são soluções de Pix internacional muito isoladas. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a Wise, né, que todo mundo conhece, que é uma corretora. Você faz... meus filhos, por exemplo, estão na Austrália, eu mando dinheiro para eles em segundos pela Wise. Cai assim, não dá 5 segundos, está na conta dele já.
Então, o que acontece? Hoje em dia, você tem outros nomes e outros bancos que já conseguem fazer, já tem suas soluções de Pix internacional, ou pagamento QR Code lá naquele mercado. Sim. Então, a coisa já está... Tá voando, né? Está voando. Então, esse modelo de câmbio, com documento... Com tudo bonitinho. Tá com dias contados. Remédio de ordem de pagamento, tudo isso está diminuindo. Inclusive, os bancos médios e bancos menores estão, assim... conseguindo tirar uma parte do market share dos bancos grandes por conta da tecnologia, por conta da sua capacidade, né, transacional, a rapidez com que oferecem as soluções, o onboarding. É rápido. Muito rápido. Você faz hoje no celular, é tudo muito rápido. Você abrir uma conta internacional. Então, a gente tem essa questão de que o modelo de hoje, ele realmente vai cair por terra, né? Ele vai Eu acho que essa barreira, né, transfronteiriça, ela vai cair, vai ser mais fácil. Não, vai ser muito mais rápido. Já com um monte de soluções, né? Então, falando nisso, exatamente, um dos corredores é a conta internacional. Então, desde 2006, o Banco Central já permite, né, aquela conta exportadora, o exportador já podia ter conta, mas antes disso, qualquer empresa já podia ter conta no exterior. A questão é como isso era administrado, né? Então, na medida em que você tem uma conta internacional, você não precisa... E você carregou essa conta, você faz todos os pagamentos de lá. Então, o que muitos estão fazendo? Eles deixam o recurso de exportação e de lá eles fazem seus pagamentos, que já era comum. Mas agora, a conta internacional vem ganhando espaço nas pessoas físicas também. Então, você tem um mercado gigante de pessoas físicas e mesmo jurídicas estão... abrindo contas e usando muito recurso lá fora. Se ela vai recolher o imposto que deve, porque lembra, o imposto de renda, o fato gerador do imposto de renda não é o contrato de câmbio, que agora chama operação de câmbio, é a entrega dos recursos no exterior. Então, se alguém usa uma conta internacional e paga, ele deveria ter a consciência de recolher o imposto aqui no mesmo dia, pegar uma taxa do mercado, ver se é ela ou a Petax 2 dias e recolher o imposto. Mas isso o banco não tem como fazer ingerência. O banco só tem ingerência quando o câmbio é fechado. Se houver a necessidade do imposto de renda, ele tem que recolher ou pedir a prova do recolhimento antes da liquidação. Na conta internacional, não. O cliente faz o que ele bem entender. E hoje tem um grande número de empresas e pessoas mandando dinheiro para fora e de lá elas fazem, né, os seus pagamentos. Então, esse já virou... já tem sido um grande corredor. Outro grande corredor é exatamente a remessa de stablecoins. Então, as criptomoedas ou as stablecoins, hoje você remete com muita facilidade. Pessoa física, né, abre as contas nas corretoras, Binance, KuCoin, Gate.io, qualquer uma dessas corretoras, mercado... como é que é aquele outro lá também, que é argentino? Esqueci agora. Bom, enfim. Tem são várias corretoras que oferecem essa solução. As pessoas mandam dinheiro lá e de lá podem mandar para a carteira digital e fazer pagamentos. As empresas também já estão fazendo isso. Tanto é que a gente observou uma estatística que a maioria do recurso que sai de empresas para fora na parte de cripto não sai como cripto mesmo, sai como stablecoin. Grande percentual de gente mandando o SDT, o SDC, ou tem bancos que têm sua própria stablecoin, né? Então, eles estão mandando esses recursos para o exterior e de lá estão fazendo pagamentos. De novo, você perde a sensibilidade do underlying transaction. Você não sabe se ele... ou seja, para o departamento de estatística do Banco Central, agora não consegue mais fazer estatística direito. O que é importação, o que é exportação, o que é remessa financeira. Pode pagar qualquer coisa. O cara está mandando dinheiro ou como disponibilidade e faz na conta internacional e paga, ou como stablecoin, de lá ele manda carteira digital e de lá ele faz pagamentos. Você já não sabe mais, então mudou o contexto. O outro corredor é a CNR, como eu falei, especialmente CNR de terceiros, porque na conta de não residente está havendo agora uma coisa que os bancos estão vendo, vocês também devem estar estão vendo isso, é o netting. Você deve para mim, eu devo para você. Para que câmbio? Você tem uma conta em reais aqui? Eu te devo 1 milhão, você me deve 1.200.000. Então, eu deixo 200, você me paga 200 em reais, no valor de reais. Então, isso também tira, e a Receita Federal já percebeu que houve uma diminuição do imposto de renda, do recolhimento de imposto de renda e do IOF câmbio. Sim. Por quê? Por causa está sendo substituída a operação de câmbio natural, normal, tradicional, pelo CNR, né? Então, existe aí um impacto nos fechamentos de operações de câmbio, porque há um netting de fluxo de entrada e saída via conta de não residente.
E então há uma migração normal do mercado primário para isso. E o último é o IFX, né, com essas transferências para pagamentos de e-commerce, né, plataformas, os merchants lá fora. Você vê também, por exemplo, a gente sempre usa, né, da eBanks, por exemplo, no Spotify. Né? Então, um cara lá chega lá, tem 50 mil pessoas pagando Spotify, a eBanks vai lá, fecha um câmbio só no banco de milhões. Um pagamento só. E o último ponto que eu quero dizer sobre isso é tão interessante, porque afeta essa mudança de conceito no câmbio, afeta outras coisas. Quer um exemplo? Os bancos grandes, a maioria, quer dizer, os médios também têm muito disso, têm acordos com bancos correspondentes de serviços. Para tomar funding, eles têm que fazer o quê? Tem que mandar um número mínimo de ordens de pagamento, isso, não é? Tem que ter um número mínimo, os acordos lá, até aquele BEN Deduct, aquele programa de rebate de quando você solta a ordem de pagamento com BEN, o banco cobra do beneficiário, te repassa uma parte, tem vários programas, né, entre os bancos. O pessoal de Relações Internacionais, da nossa comissão lá, até nos comentou na Febraban que os bancos estão questionando a diminuição do fluxo de ordens de pagamento. Por conta dessas consolidações. E por causa disso, estão dizendo o seguinte, eu vou ter que diminuir o funding para suas operações de ACC, ACE, pré-pagamento, FINIMP, forfeiting. Mas porque é um caminho sem volta, o funding está relacionado à contrapartida de prestação de serviço. Exato. Se o serviço diminui, o banco começa a questionar o valor, vou ter que cobrar mais caro o funding de você. Talvez. Porque você não está sendo recíproco comigo. Aí para eles entenderem assim, não, o mercado mudou. Não é minha culpa só, é porque eu não estou conseguindo capturar mais, porque o mercado tem outros corredores. É dinâmico. Né? Isso afeta geral, né? Isso afeta geral. Então, eu acho que é legal dizerem para os clientes de vocês isso, né? Como o mercado mudou, como as empresas têm que prestar atenção nesse aculturamento, né? Não precisa mais da palavra contrato, não tem mais, não precisa mais, nem sempre do documento, a não ser que o banco exija, né? Mas dá para haver essa flexibilização, que ele é o responsável, então, pela classificação do câmbio, Exato. E que hoje ele tem vários corredores para remeter para o exterior, né? Sim. E o banco, como vocês, Banco Arb, está aí para oferecer soluções, mostrar para eles todas essas soluções, né? Novos negócios, né? Exatamente. Novos corredores, que eu sei que vocês oferecem essas coisas aqui. Exato, esses então, produtos todos. Esses produtos, muita gente que não é de banco não sabe que existe, né? Você tem muitas empresas que estão ali no tradicional, e ele tem um vasto campo agora, o leque, né, de opções, agora o leque enorme, ampliou, né, Marcelo? Né? Legal. Então é isso. É isso, Marcelo. Maravilha. A gente tá aqui, ó, de ouvinte, babando. Bacana, parabéns. Porque você, né, manda muito essa questão da transparência. Então, isso pra gente é muito bom, muito né? Legal. Bem, gente, chegamos aí ao fim de mais um episódio, né, do nosso videocast. Queria agradecer ao Marcelo, Silvana, né, pela conversa, que foi muito boa. É um prazer, muito obrigado. Exploramos diversos aspectos, né, Marcelo? Sim. Do novo marco cambial, explicando ponto a ponto das mudanças e como elas impactam nas competitividades das empresas brasileiras no cenário internacional. Se você gostou deste episódio, não esqueça de seguir o Banco Arb nas redes sociais. Teremos novos episódios todos os meses. Obrigado pela companhia e até a próxima.